A comunicação é algo extremamente importante para nós, porque ela é a base dos nossos relacionamentos. Não existe bom relacionamento sem uma boa comunicação. E desde pequenos nós já vamos aprendendo a nos comunicar, a nos relacionar, né? Primeiro nesse ambiente família, depois esse ambiente ele progride, né, para o ambiente de escola, né? Depois para o ambiente, né, de igreja, ambiente de trabalho. Então, em vários ambientes nós vamos estar sempre nos relacionando e nos comunicando. Mas a palavra comunicação, ela vem, né, original latina e significa comunicare, né? Em latim é comunicare, que significa o quê? Comunhão. Estar com, partilhar de alguma coisa. Então, a comunicação pode ser entendida de dois ângulos, e o primeiro ângulo é esse, né? Comunhão, compartilhar, estar com alguém, né? E o segundo é entendido uma perspectiva de dar conhecimento às pessoas de alguma coisa. Então, eu tenho a comunicação como algo da relação, de estar junto, de partilhar alguma coisa, de ter comunhão, e eu tenho, num segundo momento, o fazer alguém conhecer algo, né? Informar algo a alguém. E a comunicação ela tem um poder muito grande, né? Esse tema, eu lembro que alguns anos atrás, eu ainda estava na faculdade, mais ou menos uns 5 anos atrás, 5 anos e meio, eu lembro que eu levei um projeto para o meu pastor, na época, para nós trabalharmos esses temas dentro da igreja. E qual que era a intenção? A intenção de nós diminuirmos o nível de conflitos que nós enfrentamos, né? Agora há pouco eu até mandei uma mensagem na rede de pastores que nós temos, na rede Cuidado, e eu mandei lá assim que às vezes o pastor ele tem aquela sensação de que ele não pastoreia pessoas, ele apaga fogo, ele resolve conflitos, né? E boa parte da nossa vida, né, cristã é com pessoas, é nos relacionando, é nos comunicando. Sem comunicação, sem relacionamento, não existe corpo, né? Para começar, já não existe corpo. As nossas debilidades, as nossas fragilidades na comunicação, no relacionamento, vai interferir em todas as coisas. Vai interferir na nossa relação com Deus e na nossa relação com o próximo e também na nossa relação conosco mesmos. Então, uma comunicação eficaz, ela é a base de todo bom relacionamento, tá? Então, a comunicação eficaz é a base de todo bom relacionamento. Se você vê boas relações, você vai fazer uma análise, você vai perceber que existe uma comunicação eficaz ali, existe uma comunicação que flui. Através da comunicação, nós podemos obter bons resultados e ter uma melhor qualidade de vida. Eu costumo dizer o seguinte: quem consegue, né, já falei isso aqui para vocês em outra aula, quem consegue, depois de uma discussão acalorada, né, aquele momento onde as coisas esquentam, consegue sair para trabalhar e ter um dia normal, um dia bom, um dia produtivo, como se nada tivesse acontecido. Quem, em sã consciência, consegue fazer isso, né? A gente fica chateado, a gente fica triste, uns ficam com raiva, outros ficam frustrados. Então, a situação, o conflito, né, a falha ali na comunicação, a falha no relacionamento, vai gerar um desgaste, vai despertar toda gama, né, toda uma gama de sentimentos, de emoções, e essas emoções, por si, elas vão desencadear em nossos comportamentos, reações, consequências, né? Então, a comunicação, ela é responsável por nos levar a bons resultados e, então, a uma melhor qualidade de vida. Então, quando nós falamos de comunicação, a gente não fala só de uma questão de falar bem, né? Hoje, nós não estamos falando aqui uma aula de oratória. Oratória é um outro nível na comunicação. Nós estamos falando sobre comunicar-se bem. E quando a gente fala sobre se comunicar, né? Comunicar-se bem com o outro. E também temos uma boa comunicação conosco mesmo, porque tudo começa aí. Eu li algo muito interessante ontem no livro que eu estou lendo, e citou sobre pessoas que não gostam de outras pessoas, pessoas que têm dificuldade de se relacionar.
E qual que é a base disso tudo? É uma dificuldade de relacionar-se consigo mesmo. É uma dificuldade de amar a si mesmo, entendeu? De ter tolerância consigo mesmo. E aí eu começo a refletir isso nos outros. Então, a qualidade de vida está estritamente ligada com a comunicação. Então, talvez algumas pessoas nem se atentam muito, nem se importam muito com assistir uma aula, ou aprender mais sobre comunicação, porque ela já entende só nesse prisma de comunicar algo para o outro no sentido de oratória, né? No sentido amplo da coisa. E não, uma coisa bem mais micro e que reflete desse macro. A comunicação é um fator primordial para sobrevivência, sucesso, felicidade, realização pessoal, profissional, ministerial e familiar. Então, a comunicação ela é um fator extremamente importante nas nossas vidas. Eu acredito que você conheça alguém que tenha um grande potencial, que tenha uma grande capacidade, talvez uma habilidade, né, ímpar, mas que ela não consegue liberar isso, ela não consegue colocar isso a favor de ninguém, e isso que é um tesouro para ela não leva ela, né, a um sucesso, a uma realização. Por quê? Porque há uma deficiência na comunicação. Filemão 1, versículo 6 diz o seguinte: para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Olha só que interessante. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Então, existe um bem, existe algo dentro de nós, que é a luz, né, que nós recebemos, a transformação que nós recebemos, o bem que nós recebemos em Cristo. E só que isso tudo está em nós, né? Só que isso tudo precisa ser comunicado. Essa fé precisa ser comunicada. Eu costumo dizer que todo o nosso trabalho, né, a gente fala muito dentro da igreja, mas como uma forma geral, como eu acabei de dizer, tudo que nós temos, amados, todos os dons, habilidades, capacidades, não é para nós. Não tem lógica, não é para nós. O bem que há em nós, a verdade que há em nós, a revelação que há em nós, ela tem um processo, né, primeiro em nós, mas ele vai chegar num propósito de através de nós. Mas se eu não me relaciono bem, se eu não me comunico bem, não faz sentido. As pessoas não vão parar para me ouvir. Entendeu? Então, por isso que a gente trabalha muito dentro do nosso ministério a questão dos temperamentos, da personalidade, da alma em si, né? Em compreender essa alma, ajustar essa alma, alinhar essa alma. Por quê? Porque eu posso ter grandes tesouros e nós precisamos perceber isso, né? Nós temos grandes tesouros, mas que se nós não alinharmos a alma e não conseguirmos estabelecer conexões, relacionamentos, fazer alianças, né? Criar o que a gente chama de rapport, né? Estabelecer vínculos, confiança, né? Conseguir alcançar empatia das pessoas, nós não vamos conseguir entregar esse tesouro, liberar isso. Se a gente tem antipatia das pessoas, se a gente tem um conflito, uma dificuldade de se comunicar, de estabelecer relacionamento, nós não vamos conseguir chegar onde nós temos que chegar, tá? Então, a comunicação, né? Eu creio que vocês estão aqui já conseguiram entender como é importante nós nos comunicarmos bem. E esse versículo ele vem falando isso, né? Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo bem que em vós há. Amém? Então, a comunicação ela passa por um processo, né? Isso aqui é bem básico, bem simples, mas é importante nós relembrarmos vocês. A comunicação vai existir uma mensagem que precisa ser transmitida,
o emissor dessa mensagem e o receptor dessa mensagem. Então, a gente tem aí essa dinâmica, né, desse processo de comunicação. Quem está transmitindo essa mensagem, quem está transmitindo, né, esse conteúdo, essa fala, né, e existe essa mensagem em si, e existe aquele que vai receber. Então, aí nós temos esses 3 componentes, né, da comunicação, onde se uma dessas áreas, dessas fases, não estiverem alinhadas, estiverem algum desajuste, vai comprometer, então, a comunicação, tá? E aí já a gente vai entrar um pouquinho mais nisso aí de uma outra forma. E existem vários tipos de comunicação, né? Então, existem, né, vou só citar para vocês, né, a comunicação verbal, que é mais comum, né, que é a que a gente mais trata, a comunicação gestual, né, isso é muito utilizada pelos sanguíneos, essa que vos fala, né, eu brinco muito que se me amarrar, eu acho que eu não consigo ministrar, eu não consigo pregar, palestrar, fazer nada se amarrar as minhas mãos, porque faz parte, assim, ela vem como um complemento, né? A comunicação visual, né? Então, nós estamos aqui numa comunicação visual. A comunicação corporal, comunicação sonora, a comunicação mediante sinais e símbolos, né? Que é a comunicação dos mudos, e por hipertexto, que é as comunicações em textos em geral. E aí, o que acontece nesse processo de comunicação? Existe o emissor, a mensagem e o receptor. Nem sempre a informação enviada pelo transmissor é compreendida de forma consistente pelo receptor. Por quê? Pois toda informação ela é interpretada. Ela é interpretada por aquele que vai receber. E essa interpretação ela é muito subjetiva. Existe Há muito tempo atrás eu assisti uma ministração da pastora Sara Shiva e ela falou assim que a mulher é muito interessante, né? A forma de comunicação da mulher, do homem. Então, o homem ele pode falar assim com a fulana: fulana, você cortou o cabelo. Homem reparar em alguma coisa, né? Já começa aí. Então, o homem reparou alguma coisa, comentou alguma coisa, para a mulher já liga outros, né? As anteninhas já ficam ligadas. E a mulher pode entender o seguinte: você tá linda, casa comigo. Então, assim, para você ver como existe uma subjetividade na comunicação. Né? Então, esse receptor ele vai interpretar essa mensagem de acordo com a sua subjetividade, com as suas motivações, com as suas expectativas, tá? Então, tudo isso é muito importante nós levarmos em consideração quando nós falamos sobre a comunicação. Por quê? Ele vai modificar essa informação, ele vai receber essa informação segundo os seus parâmetros pessoais e intrínsecos. Quem aqui nunca viu alguém falando assim: ah, fulano não gosta de mim? Eu acredito que você já pensou isso de alguém a seu respeito, você já ouviu algum comentário sobre isso. E aí, se você for parar para analisar, você vai pensar: tá, mas quem disse que fulano não gosta de você? Vou aceitar mais um aqui na aula. Quem falou para você? Essa pessoa falou? Essa pessoa comunicou com clareza que ela não gosta de você? Não. Foram situações, contextos, às vezes falas isoladas, entendeu? Que foram interpretadas dessa forma, tá? Quando nós atendemos ou lidamos no aconselhamento com pessoas que têm uma dificuldade em relação à rejeição, nós vamos ver que elas trazem muitas falas assim. As pessoas não gostam dela, as pessoas não amam ela, as pessoas não aceitam ela. Só que você vai observar que é uma falha na interpretação dela. Que ela interpreta a situação, todo o contexto com base nas suas crenças. Acho que entra aí uma próxima aula sobre onde a gente pode falar sobre a autoestima, construção da autoestima. Vamos ver. Possibilidades. Então, a questão da comunicação ela tem muito a ver conosco.
como a gente se vê, como a gente se enxerga. Porque vai vir uma comunicação e às vezes aquela comunicação quer dizer uma outra coisa, mas eu absorvo ela, eu interpreto ela segundo a minha subjetividade. Então isso é bem importante nós sabermos. Por quê? Porque nós lidamos com pessoas. E aí você vai ver em vários contextos, às vezes na sua família mesmo, no seu trabalho, que você falou algo e o negócio chegou totalmente distorcido lá para o outro. Entendeu? Por quê? Porque ele interpretou de acordo com a motivação dele, com a situação, né? com toda uma construção de pensamento ali. Tá? Simpatia, antipatia e empatia. Se você está notando, agora nós vamos falar um pouquinho sobre simpatia, antipatia e empatia. Então, esses três pontos aí. Deixa eu só pegar um negócio aqui para me arrumar. Então, esses 3 pontos são bem importantes na comunicação. A comunicação, ela só começa a acontecer quando se está aberto para o outro. O que acontece? Muitas vezes a gente até brinca assim, eu queria estabelecer um diálogo, mas eu estou tendo, não consigo, é sempre um monólogo, ou seja, um monólogo só um fala. No diálogo, 2 pessoas falam, 2 pessoas são também ouvidas, né? Então, a comunicação, de fato, ela se estabelece dentro daquele processo que nós falamos. Existe um emissor, existe uma mensagem e existe um receptor. Então, a comunicação ela vai acontecer dentro desse processo com esses 3 elementos. Não basta só a simpatia. A simpatia é o quê? É uma tendência natural de uma pessoa para outra. Quando a gente simpatiza com alguém. É uma afinidade natural que acontece entre 2 pessoas, entre 2 seres. A simpatia, nós podemos chamar algo de... É onde ocorre uma reciprocidade. Onde acontece ali uma reciprocidade. Tá? Só que a simpatia, a simples simpatia, não nos leva a uma comunicação eficaz. A antipatia é o quê? É uma repulsão natural. Se a simpatia eu tenho uma afeição natural, tenho uma inclinação para a comunicação com aquela pessoa, né? Existe algo ali que a gente se sintonizou. A antipatia, eu não tenho essa recepção legal, gostosa. Não tenho, vou ter uma repulsão natural e espontânea, que faz o quê? Que as pessoas se afastem uma das outras. Só que, para a comunicação autêntica acontecer, nós precisamos mais do que a simpatia das pessoas. Pega essa chave. A comunicação autêntica, ela acontece, ela existe quando nós conseguimos experimentar a empatia. E a empatia ela é o último grau da identificação com o outro. É quando eu consigo, ao máximo, me identificar com o outro. Seja ele uma pessoa simpática ou seja ele uma pessoa antipática. Sim, porque mesmo que a pessoa seja antipática, nós podemos conseguir entrar num processo de empatia com aquele que às vezes naturalmente é antipático. Naturalmente é chatinho, digamos. Entendeu? Se eu conseguir entender esse prisma para me comunicar de uma forma eficaz. Tá? Então, quando há o respeito absoluto, a liberdade do outro de ser, de pensar, de sentir, quando eu consigo respeitar, quando eu consigo entender, quando eu consigo acessar isso, eu entro, então, nesse processo de empatia. Tá? Eu vou além da simpatia, eu vou ter uma empatia. Dentro disso, né, das comunicações, dos tipos de comunicações, a não verbal é algo extremamente interessante. Stephanie, Rose, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Qualquer coisa, vocês fazem o seguinte, vocês saem e entrem de novo, para que
se vocês estiverem me ouvindo, porque não está aparecendo aqui o microfonezinho, pode ser que vocês não tenham entrado com o áudio. Tem que entrar e ativar todos os áudios, as janelinhas que aparecem. Eu acho que elas me ouviram, que elas saíram. Vamos ver se entram de novo. Stephanie. Eu vi se você me consulta. Rafa. Oi. Eu comuniquei aqui a Stephanie que tinha que sair, entrar novamente e ativar o áudiozinho. Beleza, tá bom? Pamela, obrigada. Show. Fecha meu áudio, por favor. Vou fechar. Obrigada. Vou fechar aqui. Deixa eu só avisar a Rose, gente, espera aí. A Rose lá de Juína. Deixa eu ligar aqui rapidinho, só um minutinho. A gente vai continuar aqui. Pronto, mandei aqui. Para que dê certo. A Stephanie conseguiu. Tá vendo? Isso mesmo. Então tá, a comunicação não verbal. A comunicação não verbal, gente, ela é tão poderosa quanto a verbal. Ela tem um peso muito grande no nosso dia a dia. É aquela comunicação que você não fala nada, mas diz tudo. Conhece alguém assim? As mães têm um poder de comunicação não verbal muito grande. Os pais também. Quem nunca, aquela olhadinha de canto de olho do pai e da mãe dizia tudo. Ou aquela pessoa que você conhece muito bem, né, Thelma? Olhar assim diz tudo. Ou aquela pessoa que você conhece muito, que você convive muito, e só de olhar você já sabe tudo o que está pensando. Você já sabe como a pessoa está se sentindo pela cara dela. Ela não abriu a boca, ela não disse uma palavra. Mas você... Tem uma amiga minha que ela não está aqui na aula agora. Vamos ver se ela vai assistir. Daqui a pouco eu vou encerrar aqui, que está quase encerrando nosso momento aqui. E eu liguei para ela e só fiz uma cara para ela e falei, ó, pronto, já me comuniquei, você já entendeu, né? Não falei nada, só fiz o vídeo para ela olhar para mim e ela ver a minha cara. Eu falei, ó, pronto, aí eu até brinquei, falei, essa já é o ensaio para a aula de amanhã. Não perde. Então, a comunicação não verbal, ela ocorre através de gestos, olhares, comportamentos e movimentos corporais, entre outros. É tudo aquilo que é sem a fala. E o que é interessante? Né? Eu até coloquei aqui, se a gente tivesse com um negocinho do slide, os nossos emotions, né? E as figurinhas, o que dizer das figurinhas, né? Hoje nós temos uma variedade muito grande para nós nos comunicarmos de uma forma não verbal, né? Então, às vezes, você não precisa nem escrever um monte de kkk, você coloca a carinha, já mostra que você está morrendo de rir. Porque quanto mais você coloca, mais você está rindo, né? Então, aquele olharzinho que você olha assim de canto de olho, aquela figurinha é muito interessante. E que você está feliz, de você estar apaixonado, de você estar amando aquilo que a pessoa falou para você, né? De você estar meio triste, com dor, né? Então, assim, uma gama, né? Se você está chorando. Então, assim, uma gama de variedades. E eu costumo dizer, é muito interessante, porque a comunicação não verbal, como eu disse, ela diz tudo. Se você está num lugar falando para pessoas e você faz uma leitura do ambiente, uma leitura do público, você vai rapidamente perceber quem está conectado e quem não está. A nossa forma de sentar diz muito. A nossa forma de estar sentado num culto, prestando atenção numa pessoa, a inclinação da cabeça, a cara que a gente faz, o corpo. Né? Senta. Ok, eu tô aqui com... Será? A gente faz uma cara de será, cruza o braço, né? Coloca a mão, analisa, olha.
o jeito, às vezes, né, a gente ministra muito, então é muito interessante. Às vezes você vê a pessoa tá literalmente largada na cadeira, não tá sentada, ela tá largada na cadeira. Assim, sério que eu vou ter que ficar aqui ouvindo? Então, a comunicação não verbal é muito, muito interessante, tá? Aí nós vamos voltar agora, vai cair a nossa conexão, eu vou fechar aqui, para ver se eu salvo a gravação certinho, e nós vamos entrar com alguns fatores muito importantes na comunicação, tá bom? Vocês entrem aí com o mesmo link, gente. Deu aqui já 40 minutos da nossa aula. Beijinho, até já.